Imagine isto. Toda manhã, sem falta, você acorda com aquela sensação tão incômoda, como se tivesse um pedaço de algodão úmido entalado na garganta, ou pior ainda, como se tivesse engolido um ovo cru que ficou grudado lá dentro. Não é uma alergia passageira, não é aquele resfriado de costume que vai embora em alguns dias, e mesmo assim, lá está ela, aquela flema persistente que te obriga a pigarrear constantemente, até no elevador, na fila do supermercado ou no meio de uma conversa. Isso te soa familiar? Tenho certeza que sim. E na maioria das vezes, quando você comenta com alguém, a resposta é sempre a mesma. Ah, é flema, não se preocupe, leve com calma, é normal com a idade. Mas sabe de uma coisa? Eu, a doutora Cláudia, estou aqui para te dizer que isso não é totalmente verdade. Essa flema que não vai embora, que te incomoda e te rouba a voz, tem uma causa, e não é algo que você simplesmente deva aceitar. Hoje vamos desvendar o mistério de por que essa flema se agarra a você, e o mais importante, vou te dar as chaves para eliminá-la pela raiz, sem ter que recorrer a xaropes coloridos que, sejamos honestos, muitas vezes só disfarçam o problema. Prepare-se, porque o que você vai escutar hoje pode mudar sua vida. Primeiro vamos desmistificar algo fundamental, uma verdade que, embora não seja muito atraente ou não venda manchetes, é vital. O muco em si mesmo é seu grande aliado, seu escudo pessoal. Pense nele como a equipe de segurança do seu corpo, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo dia seu organismo produz entre 1 e 2 litros de uma mucosidade incrivelmente sofisticada. Para quê? Para capturar tudo, desde a poeira invisível que flutua no ar, até aqueles vírus e germes escorregadios que tentam entrar pelo seu nariz e garganta. É uma barreira protetora, um lubrificante natural que mantém suas vias respiratórias úmidas e funcionando à perfeição. É literalmente a primeira linha de defesa do seu sistema imunológico. O problema, meus queridos amigos, não é o muco. O problema começa quando esse líquido protetor, que deveria ser fluido e fácil de manejar, se torna espesso, estagnado, se converte naquela gosma pegajosa e densa, que de repente nem sobe nem desce. É como se seu corpo tivesse uma autoestrada funcionando à perfeição, mas de repente há um engarrafamento permanente. E com o passar dos anos, quando você chega aos 50, 60 ou 70, o corpo naturalmente já não move os líquidos com a mesma rapidez e eficiência de antes. Os músculos da deglutição, aqueles que nos ajudam a engolir sem pensar, começam a relaxar um pouco. Os vasos linfáticos, que são como o sistema de esgoto do nosso corpo e se encarregam de drenar os resíduos e o excesso de líquidos, trabalham talvez a 70% de sua capacidade ótima. E então qualquer irritante, por mínimo que seja, fica lá preso em vez de ser eliminado silenciosamente. Isto não é apenas uma questão de desconforto, é um sinal de que algo no delicado equilíbrio do seu sistema está pedindo aos gritos um pouco de atenção. Agora segure-se firme, porque esta é a causa número 1 de flema persistente, que quase ninguém suspeita. Nem mesmo muitos profissionais de saúde a têm no radar principal. Você já ouviu falar alguma vez do refluxo silencioso? Não estamos falando da clássica azia intensa, aquela que te produz uma queimação insuportável no peito depois de uma refeição farta ou um café carregado. Essa é a doença do refluxo gastroesofágico. E sim, ela também pode causar flema. Mas o silencioso é muito mais insidioso. Chama-se refluxo laringofaríngeo. E é um verdadeiro camaleão. Aqui está o truque. O ácido sobe durante a noite ou até durante o dia sem que você perceba, mas não te produz a típica queimação. Por quê? Porque chega até a garganta, a laringe e as cordas vocais, que são muito mais sensíveis ao ácido do que o esôfago. E como não há queimação, não há dor, só se manifesta com uma tossinha seca ao acordar ou aquela necessidade imperiosa de limpar a voz antes de tomar o primeiro café. E, claro, aquela flema pegajosa que parece ter criado raízes. O processo é fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Seu estômago segrega pepsina, uma enzima digestiva. Quando o ácido sobe, leva consigo essa pepsina. Esta pepsina ascende pelo esôfago e se deposita diretamente nas cordas vocais e na mucosa da garganta.
O problema é que a pepsina num ambiente ácido se ativa e começa a digerir as células da sua própria garganta. A garganta, ao se sentir agredida, queimada a nível microscópico, entra em modo de defesa. E o que faz? Fabrica mais e mais muco para tentar se proteger. É uma resposta natural, mas desproporcional. E sabe de uma coisa? Estudos da prestigiosa Clínica Mayo detectaram este refluxo silencioso em até 60% dos pacientes que procuram atendimento com flema crônica e que não apresentam nenhum sintoma digestivo clássico. Ou seja, a maioria deles nem sequer suspeita que o estômago é o culpado. Então, se você se encontra pigorreando mais ao se inclinar para amarrar os cadarços, ou depois de desfrutar de um molho picante, ou até depois de um simples copo de água com limão, tenha certeza de que o refluxo está pintando sua garganta de muco. É um problema comum, mas frequentemente mal diagnosticado, e uma vez que o identificamos, a solução está muito mais perto do que você imagina. Passemos à nossa segunda causa, outro grande culpado silencioso, o gotejamento pós-nasal, que também não dói. Quando falamos de sinusite crônica, as pessoas costumam pensar numa dor de cabeça latejante, pressão no rosto ou uma congestão brutal. Mas a realidade é que a sinusite crônica nem sempre se manifesta com esses sintomas tão dramáticos. Às vezes, e principalmente em adultos, seu único presente é uma congestão nasal noturna, que não é tão forte a ponto de impedir a respiração, mas é suficiente para desencadear o problema da flema. Aqui está o cenário. Você se deita e, enquanto dorme placidamente, os seios paranasais que estão inflamados ou produzindo um excesso de mucosidade começam a drenar lentamente pela parte de trás da sua garganta. É como um gotejador invisível, constante, que vai depositando esse muco espesso na válvula da garganta, justo onde se unem a língua e a epiglote. Quando você acorda, lá está aquela sensação de catarro grudado, aquela flema que não vai embora, aquela necessidade de limpar a garganta. A maioria dos meus pacientes, e talvez você também acreditam que isto é simplesmente um catarro de inverno que se alongou mais do que deveria. E o que fazem? Vão à farmácia e tomam um antihistamínico de venda livre. Erro, um erro garrafal, eu diria, porque esses fármacos, embora possam secar o nariz momentaneamente e te dar uma sensação de alívio, o que fazem é engrossar ainda mais a mucosidade que fica. O resultado é contraproducente. Menos quantidade de muco, sim, mas muito mais pegajoso, mais difícil de mover, um verdadeiro grude que adere com força. A chave para este problema não é secar, mas sim lavar e fluidificar. Por isso, meus amigos, a solução está em lavar os seios paranasais com soro fisiológico morno. É uma técnica simples, econômica e tremendamente efetiva, da qual falaremos em detalhes mais adiante. E se além disso há pólipos nasais ou outra condição mais complexa, é fundamental avaliar com um otorrinolaringologista o uso de um corticoide nasal. Não subestime o poder de um nariz bem cuidado. É a porta de entrada para vias respiratórias saudáveis e, portanto, para uma garganta livre de flema. Agora vamos falar de algo que frequentemente passamos por alto na nossa busca pela causa da flema: os medicamentos. Sim, aquelas pílulas que tomamos religiosamente para nos manter saudáveis podem paradoxalmente ser uma fonte de irritação na sua garganta. Você toma aspirina para proteger seu coração, talvez um inibidor da enzima conversora da angiotensina para a pressão arterial alta ou um anti-inflamatório não esteroide para aquela articulação que te incomoda. Pois bem, muitos desses fármacos têm efeitos colaterais que podem alterar o delicado revestimento da garganta ou, pior ainda, aumentar a tosse reflexa e a produção de muco. Tomemos o exemplo dos inibidores da enzima conversora, tão comuns para a hipertensão. Esses medicamentos, embora maravilhosos para o coração, têm um efeito colateral conhecido. Aumentam uma substância no corpo chamada bradicinina. E a bradicinina, em algumas pessoas, é a culpada daquela tosse seca, persistente, que frequentemente se acompanha de uma fleminha irritante. Não é uma flema infecciosa, é uma tosse irritativa que gera muco como resposta. E o que dizer dos anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno ou o naproxeno,
que muitos tomam para a dor articular ou muscular. Estes medicamentos reduzem a produção de umas substâncias chamadas prostaglandinas. Embora isto seja bom para reduzir a inflamação e a dor, algumas prostaglandinas são protetoras para o estômago. Ao reduzir estas prostaglandinas protetoras, os anti-inflamatórios podem aumentar as chances de refluxo gastroesofágico, inclusive o silencioso que mencionamos antes. E o que significa mais refluxo? Exatamente. Mais muco na garganta. É um círculo vicioso. É crucial que você entenda isto. Não estou dizendo que abandone seus medicamentos, nem pense nisso. O que te peço é que antes de culpar o clima, o azar ou qualquer outra coisa, revise sua lista de pílulas com seu médico de cabeceira. Às vezes, um simples ajuste na dose, uma mudança para um medicamento diferente ou a adição de um protetor gástrico pode fazer uma diferença abissal naquela flema persistente. O uso de múltiplos medicamentos é muito comum em adultos e a interação entre eles pode ser complexa. Fale com seu médico, explorem as opções, sua garganta vai agradecer. Agora, vamos aprofundar em mais duas causas importantes da flema persistente. A causa 4 é o ar que você respira e o fumo que muitas vezes esquece. Este é um fator ambiental crucial e frequentemente subestimado na persistência da flema. Refiro-me ao tabaco, ao vape. Sim, mas também a outras fontes de irritação, como cozinhas a lenha, aqueles aerossóis de limpeza que usamos em casa, a poluição ambiental e até a poeira fina, as famosas partículas PM2,5, que são tão pequenas que se infiltram por todos os lugares. Todos esses irritantes têm um efeito devastador nas vias respiratórias, ativando células chamadas mastócitos na traqueia e brônquios, que liberam substâncias inflamatórias. Além disso, e aqui vem uma parte fundamental, eles prejudicam os cílios. Lembra dos cílios na sessão anterior? São aqueles pelinhos microscópicos que revestem suas vias respiratórias e que, com um movimento rítmico como um balé perfeitamente coreografado, varrem o muco e as partículas para fora. Aos 50 anos, muito mais se você foi exposto a irritantes, esses cílios já não dançam tão bem seu papel de limpeza. O muco estaciona, fica grudado sem ser expelido. Se você fuma, faça uma conta rápida e marcante. Calcule quantos cigarros você fumou por ano. Se fumou 20 cigarros por dia ao longo de 40 anos, isso equivale a 8.000 cigarros. Cada tragada, cada pequena baforada de fumaça paralisa esses delicados cílios por pelo menos 45 minutos. Faça as contas. É uma agressão constante e acumulativa que, com o tempo, destrói a capacidade natural do seu corpo de se limpar. E o vape, embora frequentemente promovido como uma alternativa mais segura, também introduz irritantes e químicos nos pulmões que podem ter efeito semelhante. E não podemos esquecer a cúmplice silenciosa de toda essa história, a desidratação. Quando bebemos apenas 1,5 mAh de líquidos por dia, que é uma quantidade surpreendentemente fácil de não atingir, a mucosidade do seu corpo se torna literalmente caramelo. Fica espessa, pegajosa e quase impossível de mover para esses cílios já danificados. Um adulto precisa de hidratação adequada. A regra geral é 30 ml de líquido por quilo de peso, então se você pesa 70 kg, estamos falando de pouco mais de 2 litros por dia. E isso não é só água, conta a água das infusões, sopas, frutas e verduras. Quando ir ao médico de verdade, falamos de causas comuns e manejáveis, mas é meu dever alertá-lo sobre os sinais de alarme, porque embora a flema persistente seja frequentemente benigna, há momentos em que pode ser sintoma de algo muito mais sério. Por favor, preste muita atenção a essas bandeiras vermelhas e não as ignore. Se a flema cheira mal, e refiro-me a um odor podre, fétido, que não é o típico cheiro do muco, isso pode indicar uma infecção bacteriana mais séria, como bronquite severa ou até uma infecção pulmonar. Se você também observar fios de sangue na flema, não duvide. Embora às vezes possa ser uma irritação leve por estar pigarreando muito, sangue na expectoração nunca deve ser levado levianamente. Pode ser sinal de uma infecção mais profunda, bronquiectasias, dilatações anormais dos brônquios ou, em casos raros, que sempre devemos descartar, um tumor.
Outro sinal de alarme é se você tiver febre de 38 AUC ou mais, especialmente se acompanhada de calafrios ou mal-estar geral. Este é um claro indício de infecção ativa. E claro, se você perde peso sem estar fazendo dieta, nota que as roupas ficam mais largas sem explicação, este é um sintoma sistêmico que exige avaliação médica urgente, pois pode ser sinal de doença crônica, infecção grave ou neoplasia. E a regra dos 15 dias. Se, apesar de aplicar todas as recomendações que vou dar, a flema persistir por mais de 2 semanas e não houver melhora significativa, está na hora de dar o próximo passo. Marque uma consulta com seu médico. Talvez precise de uma broncoscopia para ver diretamente o interior das vias respiratórias, ou pelo menos de uma radiografia de tórax ou tomografia computadorizada para descartar problemas pulmonares subjacentes. Não se autodiagnostique, mas também não fique de braços cruzados. Ouça seu corpo e haja com responsabilidade. Sua saúde é o que você tem de mais valioso. Antes de continuar com as soluções que realmente funcionam, deixe-me fazer uma pergunta rápida. Se este vídeo está clareando seu panorama, se você está sentindo aquele ahá de entendimento, então faça um favor à sua garganta e, de passo, às minhas estatísticas. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para que o YouTube te avise pessoalmente quando subir a segunda parte, onde falaremos de como desinflamar a garganta com alimentos que você certamente tem na geladeira ou despensa. É uma forma simples de se manter informado e ajudar para que essa informação chegue a mais pessoas que, como você, estão cansadas de pigarrear e merecem viver com uma garganta limpa e confortável. Soluções que funcionam hoje mesmo. Muito bem, já desgranamos as causas. Agora vamos ao que interessa, as soluções. E o melhor é que muitas delas você pode começar a implementar hoje mesmo, sem necessidade de receita ou grandes investimentos. São hábitos simples, mas poderosos, que podem fazer uma enorme diferença na qualidade da sua vida e na saúde da sua garganta. Hidratação inteligente, o elixir da vida para seu muco. Não se trata apenas de beber água, mas de bebê-la de forma estratégica. Comece o dia com 2 copos de água morna em jejum. Isso não apenas hidrata, como ativa o sistema digestivo e ajuda a fluidificar o muco acumulado durante a noite. E antes de dormir, outro copo grande de água morna. Por que morna? Porque água fria pode contrair os vasos sanguíneos e retardar a absorção. Se você toma diuréticos, adicione uma pitada de sal marinho, não sal de cozinha refinado, a 1 dos copos de água por dia. Por quê? Diuréticos podem fazer perder eletrólitos, especialmente potássio, e o sal marinho traz minerais essenciais que ajudam a manter o equilíbrio. Pense na água como o lubrificante interno do seu corpo. Sem ela, tudo entope. Elevação noturna. A gravidade, sua aliada contra o refluxo. Esta é uma das estratégias mais eficazes para combater o refluxo silencioso. Não basta um travesseiro a mais, que muitas vezes só dobra seu pescoço. O ideal é levantar a cabeceira da cama. Como? Um calço de madeira de 10 a 15 centímetros sob as patas da cabeceira. Esta inclinação suave e quase imperceptível permite que a gravidade faça seu trabalho, evitando que o ácido do estômago suba para a garganta enquanto você dorme. Se não puder levantar a cama, um travesseiro em cunha, o Edge Pillow, que eleve todo o tronco, é uma excelente alternativa. Lavagens nasais, seu banho diário para os seios paranasais. Esta é uma joia subestimada. A receita é simples. 250 ml de água fervida e resfriada, nunca direto da torneira, com 1 colher de chá de sal marinho ou sal sem iodo e outra de bicarbonato de sódio. O bicarbonato ajuda a neutralizar a acidez e dissolver o muco. Use um irrigador nasal ou um net-pot de farmácia para uma aplicação controlada. Se não tiver, 1 copo e a palma da mão podem servir. A técnica é fundamental. Incline-se sobre a pia, vire a cabeça para o lado e despeje a solução suavemente em uma narina, deixando que saia pela outra. 5 segundos para cada narina, de manhã e à noite. Isso não só limpa e fluidifica o muco, como reduz a inflamação e elimina alérgenos e irritantes. É como dar um banho interno nos seus seios. Umidificador de vapor frio, o orvalho que acalma sua garganta.
O ar seco é o inimigo número 1 da mucosidade fluida. Um umidificador de vapor frio em seu quarto pode fazer maravilhas, especialmente durante os meses secos, ou se você usa aquecimento ou ar-condicionado. O ar úmido ajuda a manter a mucosidade das vias respiratórias mais líquida e fácil de expelir. Mas atenção, é crucial limpar o depósito a cada 3 dias com vinagre branco para evitar o crescimento de mofo e bactérias. Um umidificador sujo pode piorar a situação. Evite pigarrear. Quebre o ciclo da irritação. Este é um hábito reflexo que, embora nos dê alívio momentâneo, a longo prazo é devastador. Pigarrear constantemente é como esfregar lixa nas delicadas cordas vocais. Irrita, inflama e faz o corpo produzir mais muco. É um círculo vicioso. Em vez disso, quando sentir essa necessidade, tente tossir suavemente com a boca semiaberta, como um ou tome um pequeno gole de água. Isso lubrifica e ajuda a engolir o muco sem ferir. Comidas leves e estratégicas. Sua dieta, um fator crucial. A última refeição deve ser pelo menos 3 horas antes de se deitar. Dar tempo ao estômago para digerir reduz drasticamente as chances de refluxo noturno e seja consciente dos alimentos que podem desencadear o refluxo. Evite tomate, chocolate, hortelã, comidas gordurosas, apimentadas ou ácidas e, muito importante, café após 18 horas. A cafeína relaxa o esfíncter esofágico inferior, abrindo a porta para o ácido. Exercício de glúteos. Fortaleça seus músculos internos. Lembra que mencionamos que os músculos da deglutição relaxam com a idade? Então, podemos exercitá-los. Depois de escovar os dentes, faça o seguinte exercício. Engula saliva conscientemente 10 vezes, concentrando-se no movimento. Isso fortalece os músculos da garganta e ajuda a bombear o sistema linfático, melhorando a drenagem de líquidos e mucosidade. É um pequeno hábito com grande impacto. Suplemento útil: N-acetilcisteína, NAC, para liquefazer o muco. Se não houver contraindicações, sempre consulte seu médico, especialmente se tiver asma ou úlceras. 500 mg de NAC, tomados meia hora antes da comida ou 1 hora depois do almoço, podem ajudar bastante. NAC é um potente mucolítico, ou seja, ajuda a quebrar as ligações do muco, tornando-o mais líquido e fácil de expelir. Potencializa a ação das lavagens nasais e hidratação. É como um aliado extra na batalha contra o muco pegajoso. Remédios que não funcionam e por quê? Agora falemos de alguns remédios populares que infelizmente não só não funcionam, como podem piorar sua situação. É importante desmentir esses mitos para que você não perca tempo nem energia em soluções ineficazes. O primeiro da lista é o famoso açúcar com limão. Muitos acreditam que essa mistura é boa para a garganta, mas a realidade é outra. O açúcar, a sacarose, é um agente desidratante. Atua por um processo chamado osmose, extraindo água das células da sua garganta. O resultado? Uma garganta ainda mais seca, irritada e uma mucosidade que fica mais espessa e difícil de remover. É como tentar apagar um fogo com gasolina. Evite. Outro clássico é o leite. Você provavelmente já ouviu a frase, o leite produz muco. Bem, cientificamente o leite não produz muco do nada. Porém, a caseína, uma proteína presente no leite, pode em algumas pessoas criar a sensação de muco mais espesso, especialmente se estiverem desidratadas ou com alguma sensibilidade. Não é que gere mais muco, é que o muco já existente se sente mais denso e pegajoso. Se sentir isso, experimente reduzir laticínios por um tempo e veja se melhora. E quanto aos expectorantes com guaifenesina, aqueles xaropes que prometem expulsar a flema, eles ajudam sim, porque a guaifenesina é um mucolítico suave que fluidifica o muco. Mas aqui está o truque. Se você não estiver bebendo bastante água, esses expectorantes só vão transformar a sua flema em um gel mais caro. Não é mágica. Eles precisam de um ambiente bem hidratado para funcionar. Sem água, o efeito é mínimo e a flema continuará sendo um problema. Então, da próxima vez que alguém te recomendar um desses, lembre-se da minha explicação. A chave não está em soluções rápidas e mágicas, mas em entender a fisiologia e aplicar soluções baseadas na ciência e no bom senso.
Se chegou até aqui, está evidente que você está decidido a se livrar do muco de uma vez por todas, e isso me deixa muito feliz. Por favor, dê um like neste vídeo. Compartilhe nos grupos de WhatsApp da família e amigos, com quem souber que está sofrendo silenciosamente com essa flema persistente. E, o mais importante, deixe sua experiência, perguntas ou comentários aqui embaixo. Eu me comprometo a responder pessoalmente nas primeiras 24 horas. Sua participação ajuda essa comunidade a crescer e a mais pessoas encontrarem as soluções que precisam. A flema persistente, meus queridos amigos, não é uma condenação eterna nem uma piada cruel da velhice. É uma mensagem. É um sinal claro de que algo em seu corpo, seja o refluxo silencioso, uma sinusite persistente, certos medicamentos que você toma ou o ar que você respira, está alterando seu delicado mecanismo de defesa. Mas a boa notícia é que uma vez que identificamos esse sinal, podemos agir. Você não precisa se resignar a viver com esse incômodo constante. Identifique a causa, aplique as soluções práticas e efetivas que compartilhei hoje, e eu te garanto que em menos de um mês poderá voltar a cantar no chuveiro sem pigarrear, a rir alto sem interrupções e a aproveitar suas conversas sem a incômoda necessidade de limpar a garganta. Lembre-se sempre disso. A saúde, essa maravilhosa orquestra do nosso corpo, começa por ouvir atentamente o que sua garganta lhe sussurra. Não a ignore, cuide dela. Até o próximo vídeo. Sou a doutora Cláudia e desejo de coração uma garganta limpa, uma voz livre e uma vida sem muco que impeça você de viver plenamente.